Olá, pessoal, boa noite. Hoje a nossa aula vai ser sobre o tema avaliação contínua como diferencial da sua escola. E o meu primeiro questionamento é: o que significa uma avaliação contínua? A avaliação contínua, ela é um método de avaliação onde o aluno ele é avaliado por inteiro. Essa avaliação, ela não vai acontecer somente ali ao final de um bimestre, de um semestre. Ela é um processo constante de avaliação. E na avaliação contínua, o professor ele deve sempre promover atividades que possibilitem a avaliação do desenvolvimento desse seu aluno e ele vai estar sempre atento a esse processo de desenvolvimento. E na aula de hoje, nós veremos dicas de como os professores e toda a equipe pedagógica da escola, elas podem propiciar essa avaliação contínua dentro da escola, como que trabalhando desta forma pode ser um diferencial para todo o alunado da sua escola. E aí, lá no nosso material, ele inicia falando, né, em relação à preparação que os alunos realizam para fazerem uma avaliação externa, seja Enem, ProAlfa, ProEB, que posteriormente nós iremos falar a respeito de cada uma, nós iremos aprofundar esse assunto. E como que às vezes, né, eles, os alunos e até mesmo os professores, eles deixam essa preparação para muito em cima da hora. Né? E quando eu entrei na escola estadual, que eu sou especialista atualmente, lá tinha essa prática. Né? Eles só iniciavam os simulados, a preparação para os alunos que iriam fazer a avaliação externa do governo de Minas 15 dias antes da avaliação. Né? E eu já cheguei mudando a metodologia, né? Isso não é correto, e ela não é funcional. E o pessoal estranhou um pouquinho, mas deu super certo. E aí agora nós iremos ver quais são essas dicas que foram desenvolvidas para que toda a equipe pedagógica, né, para que seja entendido esse conceito, o impacto de uma avaliação contínua para o melhor desenvolvimento de uma turma e de uma escola. Então, a primeira dica é incentivar a rotina de estudos dos alunos. Como que a gente faz isso, né? É muito importante que a sua turma tenha uma rotina organizada e principalmente disciplinada, para que se tenha um controle sobre os conteúdos e as dúvidas e também o aprendizado de uma forma geral. Apesar disso depender muito do próprio aluno, o professor ele tem que ser um aliado. Ele tem que ensinar as melhores dicas e estar ajudando ali a se ter uma melhor organização e, consequentemente, uma melhora no estudo. E uma dica importantíssima é em relação ao ambiente mais adequado para que haja concentração durante os estudos. E aí é complicado, porque dependendo da rede de ensino que você trabalha, por exemplo, se você trabalha na rede pública de ensino, às vezes você tem alunos muito carentes que dividem um cômodo para toda a família, porém, eu acho que você deve incentivá-los sim. Está com muito barulho? Vai para um cantinho, vai para fora da casa, procura esse lugar, porque o silêncio, ele faz muita diferença para o estudo. Às vezes a gente, quando trabalha com essa questão de local adequado, a gente se depara com crianças que reclamam que os irmãos mais velhos ficam ouvindo música muito alta e que eles não conseguem. Então, é você estar orientando. Se a família não é uma aliada, você tem que moldar o seu aluno para que, desde pequeno, ele já tenha uma autonomia, ele tenha essa perseverança para estar buscando fazer a diferença. Você deve incentivar também uma pré-leitura do conteúdo antes das aulas. Isso desde a época que nós somos alunos, os professores sempre falam isso, mas ninguém não dá muita atenção. E é crucial, você deve incentivar isso. Ensinar para eles também que nunca eles devem ir para casa com uma dúvida sem resposta, porque isso vai acumulando e vai gerando uma bola de neve.
Você deve também sempre trabalhar com os simulados das avaliações que eles irão prestar nos anos anteriores, incentivar também a leitura. Quanto mais se lê, mais se escreve correto e melhor. A criança vai ampliar o conhecimento dela, a imaginação, e automaticamente ela vai ter uma grafia correta. E quanto ao professor, além dele incentivar a elaboração e a consolidação dessa rotina, ele deve usar metodologias diferenciadas e motivadoras para essa nova clientela que nós temos, tá? A gente não pode ficar ali também só no quadro, no feijão com arroz, não. Esses meninos de hoje, eles têm um acesso fenomenal à internet. Às vezes eu me deparo com alunos que sabem mais que as minhas professoras, que eu supervisiono, e isso é bem complexo, né? Você não tem que ser um expert, mas você tem que dominar para fazer pelo menos um básico e fazer um diferencial. A próxima dica é: a prática leva à perfeição também no aprendizado. Então, assim, para que os conteúdos das disciplinas ministradas em sala de aula sejam devidamente compreendidos e interpretados, é necessário que haja aquela constante exercitação. E que fique claro, gente, que isso não é memorizar informações automaticamente, tá? Deve-se trabalhar a capacidade de reflexão e interpretação para que se possa formar essa opinião desse aluno, que ele seja crítico e que ele tenha argumentação sobre essa temática que você está desenvolvendo em classe. Por isso que os professores devem sempre incentivar o exercício constante dos conteúdos através de resolução de questões, de discussões, de trabalhos, redações e principalmente os simulados. Por quê? Porque os simulados, eles preparam os alunos tanto para aquela resolução das questões mais elaboradas e de caráter multidisciplinar, que normalmente vem nessas provas, quanto até mesmo a forma de marcação. Dependendo da idade dos alunos, eles têm que ser treinados a estar preenchendo um gabarito. Então, no caso, é treino. Você tem que treinar esse seu aluno para que quando chegar o processo seja uma passagem simples, não seja aquela coisa tão tensa. E aí também eu ressalto a importância do professor de quando ele for elaborar uma avaliação, né, um teste, que ele sempre faça a inserção de algumas questões desse mesmo padrão dessas avaliações externas durante todo o ano, porque assim o aluno ele vai ter a convivência com esse tipo de questão e na hora H, ali na hora da prova, vai ser uma coisa natural, porque ele já vem de um longo processo de preparação. A próxima dica: a avaliação também deve ser contínua. O trabalho da avaliação contínua, ele deve ser preventivo e não reparador, já que não se espera o final de um bimestre, por exemplo, para a solução das dificuldades do alunado. Então, desta forma, há um incentivo da prática de atividades que avaliam atitudes, participação, interesse, comunicação, argumentação, e dessa forma, o professor acompanha o desenvolvimento intelectual de seus alunos. O próximo: e como avaliar os alunos de forma eficiente no dia a dia? Uma forma de fazer isso, de ter essa eficiência, é estar identificando o conteúdo defasado. E como você faz isso? Realização de exercícios periódicos, né? Com isso você consegue identificar os tópicos que os alunos têm mais dificuldade, estar direcionando as suas aulas com a revisão do conteúdo e aplicando novos testes, tendo também o cuidado que essa prática não se torne maçante. Uma forma de contornar essa situação também é o uso da gamificação. O aluno, seja ele de qual idade for, ele adora os games. E dessa forma, tudo fica mais prazeroso. E você também consegue fazer uma avaliação individual ali, tanto quanto ter uma visão geral da sua turma.
Claro que quando você vai dar uma atividade diferenciada de games, por exemplo, você tirou um dia. No estado tem muito isso. É o dia da intervenção. Então a gente tira ali alguns dias para trabalhar somente metodologias diferenciadas para estar sanando as dúvidas dos alunos. Quando eu lecionava, hoje eu não leciono mais, eu tinha uma prática de um grãozinho a cada dia. Todo dia eu fazia uma coisa diferenciada, mas ali ao final da aula, isso pode se tornar uma prática. Por quê? Se você fizer isso todos os dias, ou que seja, algumas vezes na semana, quando vir esse tipo de ação, hoje é o dia da intervenção matemática, nós vamos trabalhar com jogos matemáticos. Então, o que vai acontecer? A sua turma ela já vai estar treinada a estar realizando aquele tipo de atividade. Porque o que eu percebo na escola que eu trabalho? Como não tem essa prática em todas as turmas, quando é o dia da intervenção, o dia destinado à gamificação, é um caos. As professoras custam a dominar a classe, a ter aquela sequência de regras, ao silêncio para ouvir as regras, as normas, as dicas de como realizar aquela atividade, e o aluno ele fica muito agitado, ele fica excitado porque é uma nova atividade. Portanto, a minha sugestão, a minha dica é um pouquinho a cada dia, para que você tenha o controle da sua turma quando você for realmente dedicar um dia a isso. Vai ser muito mais simples. E a avaliação contínua também, ela permite com que toda a equipe pedagógica e gestora, ela analise o desempenho da escola de uma forma geral, já que há um diagnóstico escolar, e mediante esse diagnóstico, a equipe pode estar criando seu plano de ação para a busca das melhorias no desempenho e as correções também na prática da equipe docente, que acaba refletindo no desempenho dos alunos. E aí, a partir desse diagnóstico, o diagnóstico deve gerar ações contínuas. Assim que a equipe já está com o diagnóstico em mãos, né, seja das turmas, individual, de toda a escola, ela vai estar interferindo e propondo ajustes e metas. E fazer o acompanhamento durante todo aquele processo. No caso, o supervisor pedagógico, né, o coordenador, o especialista, depende de cada rede de ensino, ele, como responsável pelas turmas, ele vai estar utilizando os dados dessas avaliações de uma forma mais restrita. Então, ele vai observar quais as disciplinas e conteúdos tiveram maior dificuldade por parte dos alunos, e ali traçar a meta para chegar à exclusão total dessa dificuldade, ou parcial, que tudo depende, cada turma tem seu perfil, cada aluno tem seu perfil. Já o professor, ele vai avaliar o resultado desse diagnóstico, então ele pode estar identificando as dificuldades de cada aluno da turma e, assim, o que foi melhor também assimilado e a evolução individual e coletiva dos alunos. Quando você vai dar um parecer do desenvolvimento do aluno, o professor, ele sabe exatamente, independente de quantos alunos ele tem, isso eu falo para a educação básica, tá? Professores regentes de turma, não regente de aula, porque o regente de aula, ele está lá no Fundamental 2 ou no ensino médio, ele tem 500 alunos, eu falo, aí é mais complicado ter esse diagnóstico individual. Agora, para nós, da educação básica, que temos ali as nossas turmas com 30 e poucos alunos, é uma situação mais confortável para dar esse diagnóstico. E após esse diagnóstico, após essa análise, você vai poder estar empregando ações de melhorias de uma forma geral, individual, como intensificar os estudos com base nos erros mais frequentes, propor atividades avaliativas em grupo que visem trabalhar nos alunos suas dificuldades individuais. Eu acho isso fenomenal, porque quando você coloca aquele aluno em grupo, ou em dupla que seja, dá um efeito. Às vezes, até crianças da educação especial que estão inseridas nas classes,
Quando coloca um coleguinha ali do lado, o aluno ele é motivado. Então, o colega vai ajudando. Isso você tem que ser muito observador para saber também quem combina com quem. A nossa profissão é uma arte. E falar sobre a necessidade de intervir em suas deficiências específicas. Então, aqui é um trabalho que você vai fazer junto à especialista, supervisora da escola, coordenadora, para que juntas vocês consigam achar qual a melhor intervenção a ser aplicada naquele momento. Então, assim, a equipe pedagógica, a supervisão, é uma parceira para resolução desses problemas. E também, após a análise detalhada do desempenho desses alunos, o professor vai conseguir verificar o critério que levou o alunado ao erro. E assim ele pode direcionar as suas aulas para ajudar esse aluno a identificar o erro e direcionar também ao raciocínio correto. Ou seja, o que eu acabei de falar, né? Toda a equipe da escola terá a sua função e em conjunto, irão elaborar o plano de ação para a correção dos rumos. E concluindo, nós podemos verificar que a avaliação contínua, ela é muito importante, nos dá um embasamento para a análise do desempenho da turma e da escola como um todo. E você consegue direcionar formas para que o seu aluno não acumule conteúdos de estudo e não deixe tudo para a última hora, né? Sendo dessa forma mais preparado para a sua rotina de estudos. E nós vimos também que o professor, ele consegue fazer o seu planejamento mais focado nas necessidades dos alunos. E como toda a equipe diretiva da escola consegue avaliar o desempenho, né, de uma forma mais rápida e eficiente, e também consegue direcionar as ações para o alcance dos objetivos que foram traçados através do plano de ação. E nós vimos também que a tecnologia, ela é uma aliada no processo de desenvolvimento do aluno, apesar de que os professores têm uma certa resistência quanto ao seu uso. Essa parte da gamificação, se a escola que você trabalha não proporciona um laboratório de informática, por exemplo, que facilita, né, você estar utilizando os jogos, então você estará utilizando os jogos físicos, que também entra nessa parte de gamificação, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do material que foi apresentado para vocês, e um forte abraço a todos.